Olá, tudo bem? Espero que sim. XPCA11, pessoal. Mais um mês aqui apresentando o relatório gerencial. Investidores estão sorrindo aqui para esse fundo, pessoal. Descubra o motivo. Vamos lá. Pessoal, antes do relatório gerencial do XPCA11, vamos aos números atuais aqui dele. Então, o XPCA11 ele fechou cotado dia 15 de agosto a R$ 7,82, está com PVP de 0,81, ou seja, está com 19% de desconto. Olha o desconto desse Fiagro aqui, pessoal. Seus dividendos ele pagou em junho 11 centavos, em julho 11 centavos, em agosto novamente 11 centavos. O pagamento ele fez no dia 14 de agosto, pessoal. A data com desse Fiagro também é no último dia útil de cada mês. Pessoal, enquetezinha rápida aqui embaixo. Responda aqui nos comentários, você investe nesse Fiagro XPCA11? Se sim, digite 1, se não, digite 2. Aqui temos o gráfico da cotação do XPCA11, então desde 2021. Então ele veio sendo negociado aí sempre entre 9 e 10 reais, até o ano passado, até 2024, por volta de agosto, setembro, tal, onde ele caiu forte aqui por vários motivos, né? Na verdade, por dois motivos. O primeiro motivo, a questão da alta da taxa Selic, né? Então todos os fundos imobiliários de Fiagro caíram também. E ele ainda teve um agravante, pessoal, que ele foi um dos fundos afetados pela recuperação judicial da AgroGalaxy, né? Então aqui ele caiu forte, e olha só, abaixo de 6 reais, pessoal. Então caiu muito, né? Quem conseguiu comprar aqui nesses patamares aqui de 5,70, 5,80, como ele estava aqui, tá ganhando muito dinheiro, né? Agora, né? Até porque agora já passou de 8, quase 9 reais, né? Então vem se recuperando forte aqui. Seus dividendos, pessoal, ele entrega dividendos de forma consistente, está pagando esses 11 centavos aqui, mas várias vezes, olha só, já pagou 14 centavos, hein? Será que tem chance? Teve esse problema aqui em 2024, como já falei ali, né? Que foi um momento ali, principalmente por conta da recuperação judicial da AgroGalaxy, então aqui ele quase que deixou de pagar, né? Pagou bem pouco aqui nesses 3 meses aqui, depois já voltou e está recuperando aqui a entrega de dividendos, né? A rentabilidade dele hoje, pessoal, então, nesse nível de dividendo que está sendo pago pela cotação, então 0,11 dividido por 7,82, está dando 1,4% ao mês, pessoal, nessas cotações aqui. Isso é isento de imposto de renda. Olha que maravilha isso aqui, pessoal. Fazendo a conversão dessas taxas, pessoal, esse 1,4% ao mês equivale a 18,16% ao ano, isento de imposto de renda. Comparando na renda fixa, por exemplo, um CDB que rende 100% do CDI, nós teríamos aqui 14,9%, menos 15% de imposto de renda, se deixar aplicado por 2 anos. Nós teremos aqui 12,66% ao ano, o que equivale a 1% ao mês nesse CDB, né? Então, comparando os dois aqui, a gente tem que o XPCA11 está na frente aqui em mais 0,4%, comparado com esse CDB. Vamos agora fazer aqui uma comparação de investimento e uma simulação de investimento de R$10.000 nesse Fiagro ou nesse CDB, né? Em 10 anos, esses R$10.000 seriam transformados nesse Fiagro em R$ 53.034, contra R$ 33.003 nesse CDB. Em 20 anos, teria se transformado em R$ 281.000 nesse Fiagro, contra R$ 108.000 nesse CDB. Então, uma diferença, pessoal, aqui de R$ 172.000 aqui em 20 anos, né? A gente vê, então, que 0,4% de diferença aqui, no longo prazo aqui, realmente é muita coisa, né? Representa muito, né? Lembrando, pessoal, que essas taxas aqui são taxas atuais, né? Sabe-se que em 10 e 20 anos essas taxas sofrerão alteração, ou para mais ou para menos, né? Então, é só para a gente ter uma noção aqui mesmo, ok? Pessoal, vamos ao Magic Number então. Pessoal, antes de mais nada, não esqueça de se inscrever no nosso canal aí. Estamos em busca de 5 mil inscritos agora, pessoal. Conto com vocês aí. O canal está crescendo bem aí. Graças a vocês aí, pessoal. Já agradeço a todos que se inscreveram. E quem não se inscreveu ainda, se inscreva agora, pessoal. Vamos lá. Conto com vocês aí. Pessoal, o que é o Magic Number mesmo? O Magic Number, então, é a quantidade de cotas que eu tenho que ter de um fundo imobiliário ou Fiagro, no caso aqui, para que no próximo mês, somente com os dividendos pagos, eu já consiga comprar mais uma cota, né? Assim eu faço aquela bola de neve crescer cada vez mais aí com o poder e o auxílio dos juros compostos. Como é que faz para calcular o Magic Number, então? Esse número mágico. Divide a cotação pelo dividendo pago. Então, 782 dividido por 0,11 dá 72 cotas, pessoal. Esse aqui é o número mágico. Então, daria hoje um investimento de R$ 563,04. Então, com esse valor aqui, eu compro 72 cotas. E no próximo mês, já compro mais uma cota, sem precisar botar dinheiro novo, somente com os dividendos que essas cotas irão me pagar. Bem interessante, né? Vamos avançar, então, agora lá para o relatório gerencial e ver como é que está a situação, então, atual aqui do XPCA11. Aqui, pessoal, então, né, o relatório gerencial do XPCA11, referente ao mês de junho de 2025. Alguns números aqui, então, isso aqui é para final de junho, né, pessoal? Então, ele pagou 11 centavos por cotas. Final de junho, pessoal, ele estava mais descontado ainda. Olha só, estava dando um dividendo mensal de 1,62%. Agora já se valorizou um pouquinho, então isso aqui acaba caindo, né? E um dividendo anual ó, de 20,95%. Uma liquidez média diária de R$800 mil, tá? Então, esse fundo teve início aqui em novembro de 2021. O valor da cota patrimonial, pessoal, é R$ 9,60. Olha quanto que ele tem de possibilidade de valorização, né? De 8,70 até 9,60. Quase R$1 aí para se valorizar esse Fiagro.
ele cobra uma taxa de administração de 1% ao ano e performance de 10% sobre o QCD 100% do CDI no período. Está aqui com 96.926 cotistas, né? Quase 100 mil cotistas. Então, alguns pontos importantes aqui que eu anotei, pessoal, olha só, comentário do gestor, né? Ele fala, então, que no final do mês, de junho, o fundo se encontrava com 74,4% investidos em CRA, 14,8% em cotas de FDIC, FIAGO, 1% em CRI do agro e 9,7% em caixa. Olha quanto caixa que ele tem ainda, pessoal. Se tem caixa, pode fazer ótimos negócios ainda. A gestão mantém o foco na alocação e saldo do caixa, porém com parcimônia, dado o momento macroeconômico mais turbulento. Então, tem caixa, mas né, tem que ter parcimônia, tem que ter paciência e tal, para conseguir fazer ótimos negócios aí, né? Aí disse umas coisas que também achei bastante interessante. Com relação ao milho, pessoal, como está tendo um excesso de oferta, o preço do milho vem sendo negociado aqui abaixo de R$40 a saca. Tá? Então ele diz o seguinte, ó, ruim para quem vende, porém bom para quem tem o grão como insumo. Isso que eu não tinha me atentado antes, pessoal, porque eu só pensava assim, se o milho está baixo, isso é ruim para os fiagros, né? Mas olha só, uma observação importante que ele fez aqui, que eu nunca tinha me atentado para isso. Então assim, né, ruim para quem vende, porém bom para quem tem o grão como insumo. Lógico, se eu produzo algo que vai milho na composição desse algo que eu produzo, se o milho está barato, para mim é excelente, né? E é o que acontece com muitos ativos aqui do fundo, olha só. Este é o principal foco da carteira do fundo, o mercado comprador de milho, principalmente usinas, confinamentos e produtores de alimentos. Então ele tem várias usinas de etanol de milho que precisam do milho barato para poder ter resultado melhor. Então isso aí traz bons rendimentos para o fundo e boa segurança para o fundo, né? Na verdade. E ele também tem o quê? Tem produtores, né, ligados à proteína animal. Então, olha só. Destaque para a FS. Essa FS aqui é uma produtora de etanol de milho que já possui grande parte da demanda de milho para a safra corrente fixada em preços atrativos e também com bons preços de etanol. A empresa deve entregar mais um trimestre com números consistentes. Tá vendo? O milho está barato, mas para essa empresa é excelente, que é uma empresa aqui significativa aqui no percentual do patrimônio líquido do fundo, pessoal, tá? Bem interessante mesmo. E ele também fala, né, com relação às empresas ligadas ao setor de proteína. Ele tem, por exemplo, aqui, né, no portfólio, empresa como BRF, Minerva e Marfrig. Então, são empresas que usam o milho, né, para alimentar o gado, por exemplo, né, gado e suínos também, onde reduz o custo de produção, né? Isso é muito, muito bom, né? Então ele fala aqui que ele teve um resultado caixa de 10 centavos e meio e também contábil da mesma forma também, né? Então, um ótimo resultado aqui e ele distribuiu 11, né, pessoal? Vamos ver como é que tá lá embaixo também a questão se ele tem ou não alguma reserva também, né? Porque ele queimou um pouquinho de reserva, vamos dizer assim, né? Se ele teve 10,5, entregou 11. Maravilha, vamos aqui a DRE do fundo, né? O demonstrativo de resultados do exercício do fundo. Vimos ali que ele pagou, então, 11 centavos por cota, ó, mês de junho, de receita, 4.894.000, regime de caixa, né? Regime de competência, que é o que vale efetivamente aqui, tá, pessoal? É bom deixar claro, 4.871.000. Mês de maio, deu 5.171.000 regime de competência. Então, o regime de caixa foi maior esse mês, porém, o regime de competência foi menor esse mês, né? Beleza, vamos ver aqui embaixo os resultados em regime de competência, 4.798.000. Ele distribuiu 5 milhões e pouco. Por isso que eu falei que ele queimou um pouquinho de gordura aqui, né? 11 centavos. Porém, pessoal, analisando aqui, né, que ele não traz aqui explicitamente aqui o valor que ele tem de reserva em caixa, mas ele traz aqui desde o início do fundo. Então a gente consegue calcular, né? Que nós temos aqui, ó, regime de competência. Vamos até o regime de competência aqui. Ele tem 169 milhões de reais e ele distribuiu nesse tempo todo, desde o início, 164 milhões de reais. O que acontece? Se nós dividir, então, essa diferença aqui, dá em torno de 5 milhões mais ou menos aqui, pela quantidade de cotas que ele tem uma reserva, pessoal, de 11 centavos por cota. Então ele tem praticamente aqui uma reserva inteira já disponível no caixa. Isso é muito bom, né? Porque isso aí pode talvez, que ele já possa talvez no próximo mês entregar um pouquinho mais, talvez 11 centavos e meio, quem sabe até 12. Por que não aquele 14 que ele já entregou no passado? Pode acontecer, ok? Então o caixa está muito tranquilo, pessoal, e ótimas possibilidades aqui para esse fundo aqui melhorar, né, ainda mais as suas distribuições de dividendos. Ele traz aqui então um portfólio, pessoal, como já mostramos ali antes, né, o CRA 74%, cotas de FDIC FIAGO 14,8%, em caixa 9,7%, em CRI tem 1%. Então, alocação aqui por segmento, deixa eu dar um zoom um pouco maior aqui. Alocação por segmento, olha só. Usina de álcool e etanol, 22%, e usina de etanol de milho, 11,2%. Tá? Como eu falei, né, milho está barato, esse pessoal aqui está conseguindo ter um resultado
interessante, né? Cooperativas 15,4%, cana 5,4%, grão 7%, o restante aqui em outros tipos de segmentos. Região de atuação, pessoal, a gente vê que 27% aqui está no Mato Grosso, 19% em Minas Gerais, Paraná 17%, o restante aqui em outros estados. Também é bem diversificado, também a questão geográfica aqui do fundo. Indexadores, pessoal, olha só. Indexado ao CDI, 88% do book de crédito dele, da carteira de crédito dele, e IPCA 11%. Né? Então, CDI nas alturas, né, pessoal? E IPCA também, né? Não deixa de estar nas alturas também. Então, realmente, por isso que ele vem conseguindo entregar ótimos dividendos também. Aqui, pessoal, importante aqui, ó, questão da carteira de crédito dele, né? Então, ele fala que ao longo do mês de junho não houve novos investimentos por parte da XPCA, mas ele diz o seguinte aqui, ó, vamos ver como é que está o book de crédito dele. Ele tem aqui essa operação de crédito agrícola FDIC aqui, que tem a concentração do patrimônio líquido do fundo de 8,8%, é concentrado, porém, são 5 devedores aqui, pessoal, tá? Então, esse FDIC aqui, esse 8,8 aqui é dividido em 5 devedores, então tá bem tranquilo, né? Depois, o próximo aqui com maior concentração é 5,1, esse FS Bio. Lembra, o FS quem é? É aquele cara que fabrica etanol de milho. E por conta de o milho estar tão barato, né, realmente estão tendo aí um resultado bastante interessante. Então, deixa mais tranquilo também, porque esse FS Bio tem 2 CRAs aqui, né? Um de 5,1, outro de 4,2. Então, somando aqui, 9,3% do patrimônio líquido. É concentração, tem essa concentraçãozinha aqui, né? Mas como vimos ali, é um momento favorável aqui para esse devedor, né? O restante, pessoal, 4,5, 4, realmente é uma carteira também diversificada, tá? Comparado com outros que nós já vimos aí, pessoal, tá? Realmente tá uma carteira bem interessante também. Pessoal, antes que eu me esqueça, quem não assistiu ainda, assista o vídeo do CRA11. Eu vou deixar aqui na tela final do nosso vídeo também. CRA11, pessoal, é um fundo Fiagro também, gerido pela gestora Sparta, onde lá mostrei, pessoal, que é o fundo Fiagro mais seguro da Bolsa Brasileira. Vale a pena assistir, pessoal. Lá, o devedor que tem maior concentração é 3,5% do patrimônio líquido do fundo. Então, vale a pena assistir esse vídeo, pessoal, do CRA11, tá? Aqui na telinha final do nosso vídeo, tá? Vale a pena assistir também, tá? Ok, pessoal, então a gente vê então, né, que o fundo tá diversificado. Anotei em verdinho aqui também, ó, o AgroGalaxy. Esse aqui foi aquele que deu problema, né? Então, o AgroGalaxy está em recuperação judicial. O XPCA11 está participando aqui das negociações, né, para tentar o quanto antes aqui reverter, né, esses valores aqui devidos da AgroGalaxy para o fundo, né? Então está em fase aqui de negociação também, né? Vamos ver quando que vai se resolver isso aí de vez, né? Falamos do book de crédito, aqui embaixo aqui, né, como eu falei, daquela operação de FDIC ali, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5 devedores, tá vendo? Então aquele 8% lá, ele acaba sendo distribuído aqui, né, em 5 devedores, então fica bem tranquilo, né? Pessoal, resumindo aqui então, mais um mês esse Fiagro entregando ótimos resultados aqui, dividendos de forma consistente, tem uma reserva interessante aqui, tá? Praticamente ele tem já um mês de distribuição já de reserva, pagando 11 centavos, vimos que no passado já chegou a pagar 14 centavos, talvez ele consiga começar a aumentar um pouquinho dessa distribuição aqui também, pessoal, tá? Vamos acompanhar os próximos meses aqui, colocando aqui esse Fiagro aqui sempre também no nosso radar aqui para monitorar o mesmo. Nós estamos gravando, sempre gravamos vídeos de Fiagros aqui, né? Aí uns inscritos no canal aqui perguntam, será que vale a pena eu trocar esse por aquele? Enfim, pessoal, vocês têm que entender que a diversificação, ela é muito importante, não só para Fiagro, como para fundo imobiliário, para ações, para ETFs, enfim, né? Tudo que se investe. Então não adianta você querer vender um Fiagro que você tem lá que está pagando às vezes, está pagando 1,1, 1,2, vender tudo aquilo lá para comprar esse aqui que está pagando 1,4 e acumular tudo nesse Fiagro só. Não, pessoal, não façam isso. Mantenham a sua diversificação, porque caso um e o outro dê problema em algum momento, e em algum momento a tendência é que tenha algum tipo de problema, para que você não fique totalmente exposto a um ativo só. Então diversifique. Eu tenho 10 mil reais investido em Fiagros. Ótimo. Coloque ali 4, 5 Fiagros, divide e bota 2 mil reais para cada Fiagro. Ótimo, entendeu? E todo mês que você for aportando a mais em Fiagros, vai dividindo nesses 4, 5 Fiagros que vocês têm, tá? Então, não concentre no único Fiagro porque esse está pagando mais agora. Então, cuide com isso aí, né, para evitar concentração, tá? Isso é bastante importante. Pessoal, lembrando aqui que aqui não tem nenhuma recomendação de investimentos, estamos aqui estudando juntos, né, para que cada um possa tomar a sua melhor decisão nos seus investimentos. Mais uma vez, pessoal, estamos em busca aqui de 5 mil inscritos. Espero que vocês se inscrevam no nosso canal, curta, comente, compartilhe. Até o próximo vídeo, então. Tudo de bom.